Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que atravessa milênios, uma narrativa poderosa sobre fé, obediência e a sensação de estar completamente sozinho ao seguir um chamado maior. Já alguma vez sentiu que estava a remar contra a maré, que ninguém compreendia a sua visão ou o propósito que ardia no seu coração? Se sim, a história de hoje é para si. Vamos falar sobre Noé e a sua arca. Imaginem um mundo muito diferente do nosso. A Bíblia descreve-o como um lugar onde a maldade humana tinha crescido descontroladamente. A corrupção e a violência eram a norma, e o coração das pessoas estava distante de Deus. No meio de toda essa escuridão, havia um homem chamado Noé. A Bíblia descreve-o como justo, íntegro entre o seu povo, e alguém que andava com Deus. Pensem nisto por um momento. Ser justo e íntegro quando todos à sua volta escolheram o caminho oposto. Isso já exige uma coragem e uma convicção extraordinárias. E então, Deus fala com Noé. Ele revela o seu plano doloroso, mas necessário: purificar a terra com um grande dilúvio. Mas no meio deste julgamento havia um plano de salvação. Deus ordena a Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer. E não era uma ordem vaga. Deus deu-lhe as medidas exatas, os materiais, o número de andares, a localização da porta e da janela. Era um projeto de engenharia monumental, algo que nunca tinha sido visto ou imaginado antes. Agora, vamos colocar-nos no lugar de Noé. Ele recebe esta missão divina, uma missão que parecia, para qualquer um de fora, completamente absurda. Primeiro, construir um barco gigantesco, com centenas de metros de comprimento, longe de qualquer grande corpo de água. Segundo, a própria ideia de um dilúvio que cobriria toda a terra era inédita. Provavelmente nunca tinha chovido daquela forma antes. Como é que se explica um projeto destes aos vizinhos? Olá, vizinho, o que anda a fazer? Ah, estou só a construir este barco enorme no meu quintal porque Deus me disse que vai chover. Muito. Tanto que vai cobrir as montanhas. Conseguem imaginar as reações? As gargalhadas, a zombaria, os olhares de desdém. As pessoas devem ter pensado que ele tinha perdido o juízo. O velho Noé enlouqueceu, devem ter sussurrado. Todos os dias, durante décadas, sim, décadas, pois a construção da arca levou muitos anos. Noé e a sua família trabalharam debaixo de um sol escaldante, no meio de um ceticismo generalizado. Esta é a primeira grande lição que podemos tirar da sua história: a solidão do propósito. Quando recebemos um chamado, uma visão que mais ninguém vê, o caminho pode ser incrivelmente solitário. As pessoas que amamos podem não compreender, os nossos amigos podem afastar-se e o mundo pode rotular-nos de loucos. Noé viveu isto na pele. Cada martelada, cada tábua de madeira que ele cortava era um ato de fé realizado em isolamento. Ele não tinha um grupo de apoio, não tinha ninguém a dizer: força, Noé, estamos contigo. Tinha apenas a sua família e a voz de Deus a ecoar no seu coração. E o que fez Noé? Hesitou ele? Questionou a sua sanidade? A Bíblia é muito clara sobre isto. Em Gênesis 6, versículo 22 diz: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandara, assim o fez. Isto é obediência radical. Não foi uma obediência parcial ou uma obediência quando me convém. Foi uma obediência completa, detalhada, baseada numa confiança inabalável em quem lhe tinha dado a ordem. Esta obediência não era cega, era baseada no seu relacionamento com Deus. Lembrem-se, Noé andava com Deus. Ele conhecia a voz do seu Criador. A sua fé não nasceu no dia em que recebeu a ordem para construir a arca. Foi forjada ao longo de uma vida de comunhão e confiança. É por isso que, quando a instrução bizarra chegou, ele não se focou na estranheza da tarefa, mas sim na fidelidade de quem a ordenou.
Ele sabia que Deus era bom e que o seu plano, por mais incompreensível que parecesse, era um plano de salvação. Enquanto construía, Noé não estava em silêncio. A Bíblia também se refere a ele como um pregador da justiça. Isto significa que, enquanto trabalhava, ele avisava as pessoas. Ele partilhava a mensagem de Deus, chamando-as ao arrependimento. Ele não estava apenas a construir um barco, estava a oferecer uma saída, uma oportunidade de salvação para todos os que quisessem ouvir. Mas, tragicamente, ninguém ouviu. A sua pregação caiu em ouvidos moucos. A zombaria provavelmente só aumentou. Isto acrescenta outra camada à sua jornada. Ele não só estava a fazer algo que parecia loucura, como também estava a partilhar uma mensagem impopular que foi completamente rejeitada. Isto ensina-nos que o sucesso da nossa obediência a Deus não se mede pela aceitação das outras pessoas. O sucesso de Noé não estava em converter a sua geração. Estava em fazer exatamente o que Deus lhe pediu. Finalmente, depois de muitos e longos anos, a arca ficou pronta. E então, algo ainda mais espantoso aconteceu. Os animais, de todas as espécies, aos pares, começaram a chegar. Imaginem a cena: leões a caminhar pacificamente ao lado de cordeiros, aves de todos os tipos a voar em direção à arca. Este não era um trabalho de Noé. Ele não teve de ir caçar ou laçar os animais. Foi um milagre divino, uma confirmação visível de que o plano era de facto de Deus. Para os zombadores, deve ter sido uma visão confusa e talvez até assustadora. O que antes era motivo de riso estava a tornar-se numa realidade inegável. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, 8 pessoas no total, entraram na arca juntamente com todos os animais. E então, lemos uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia. E o Senhor fechou a porta por fora. Que momento! A oportunidade para a salvação tinha terminado. A decisão estava selada, não por Noé, mas pelo próprio Deus. Por 7 dias, eles esperaram dentro da arca, em silêncio, enquanto o mundo lá fora continuava a sua vida normal, alheio ao que estava para vir. E então, começou a chover. As fontes do grande abismo romperam-se e as comportas do céu abriram-se. A água subiu, subiu e subiu, cobrindo tudo. O mundo que Noé conhecia desapareceu debaixo de água. Dentro da arca, no meio da tempestade mais violenta da história, aquela família estava segura. A sua obediência, a sua fé solitária, tornou-se o seu refúgio. O mesmo barco que foi objeto de zombaria tornou-se o instrumento da sua salvação. O que podemos aprender com isto hoje? Talvez sinta que Deus o está a chamar para construir algo na sua vida. Pode não ser uma arca de madeira, mas pode ser um novo projeto, uma mudança de carreira, um ministério, ou talvez o chamado para restaurar a sua família, para se manter firme nos seus valores num ambiente de trabalho hostil. E talvez se sinta completamente sozinho nisso. Talvez as pessoas à sua volta o chamem de sonhador, de idealista ou até de tolo. A história de Noé diz-nos: continue a construir. Continue a obedecer, um passo de cada vez, uma tábua de cada vez. A sua validação não vem da aprovação da multidão, mas da promessa daquele que o chamou. A fé de Noé não eliminou a zombaria nem a solidão, mas deu-lhe a força para perseverar através delas. A obediência dele não fez sentido para o mundo, mas salvou a sua vida e a da sua família. Quando as chuvas da vida vierem, as dificuldades, os desafios, as tempestades, a sua obediência a Deus será a sua arca. A estrutura de fé que construiu nos dias de sol será o seu abrigo seguro nos dias de tempestade. E lembre-se, tal como Deus fechou a porta da arca para proteger Noé, Ele também nos protege e guarda quando caminhamos em obediência a Ele. A história de Noé é um lembrete eterno de que um homem, uma mulher,
uma família, andando em fé e obediência a Deus, pode fazer a diferença para o mundo inteiro. Não subestime o impacto da sua fidelidade, mesmo quando se sente invisível e sozinho. Noé foi fiel no meio de uma geração corrupta, e por causa da sua fé, a humanidade teve um novo começo. Por isso, da próxima vez que se sentir sozinho no seu propósito, lembre-se de Noé. Lembre-se da sua coragem, da sua perseverança e da sua confiança inabalável. A sua jornada de fé pode não ser compreendida por todos, mas é vista e honrada por Deus. E no final, é isso que realmente importa. Obrigado por passarem este tempo conosco hoje. Espero que esta história o tenha inspirado e encorajado. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. E partilhe esta mensagem com alguém que talvez precise de ouvir que não está sozinho na sua jornada de fé. Deixe um comentário abaixo a partilhar como a história de Noé o inspira. Até a próxima!